Capítulo 19. Um relato da vida e das perseguições de John Bunyan. Esse grande puritano nasceu no mesmo ano em que os peregrinos desembarcaram em Plymouth. Seu lar era em Elstow, perto de Bedford, na Inglaterra. Seu pai era um latoeiro e o criou para o mesmo ofício. Bunyan era um garoto espirituoso e agradável, com um lado sério e quase mórbido em sua personalidade. Passou os anos amadurecidos de sua juventude, se arrependendo dos vícios de sua mocidade e, no entanto, nunca fora beberrão ou imoral. As atitudes, em particular, que perturbavam sua consciência eram as danças, os momentos em que tocava os sinos da igreja e brincava de tipcat, um tipo de jogo. Um dia, quando se entretinha nesse passatempo, conta que uma voz disparou subitamente do céu para a minha alma, dizendo: deixarás teus pecados e irás para o céu, ou os terás e irás para o inferno. Por volta desse tempo, ouviu 3 ou 4 mulheres pobres em Bedford conversando, sentadas à porta enquanto tomavam sol. Sua conversa era sobre o novo nascimento, a obra de Deus nas orações. Estava muito além do meu alcance. Em sua juventude, foi membro do exército parlamentar por 1 ano. A morte de um companheiro próximo a ele intensificou sua tendência a pensamentos profundos, e houve momentos em que parecia quase irracional em seu zelo e penitência. Estava certo de que cometera o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Enquanto jovem, casou-se com uma boa mulher que comprou para ele uma coleção de livros piedosos, os quais lia com assiduidade, confirmando sua sinceridade e aumentando seu amor por controvérsias religiosas. Sua consciência foi despertada ainda mais pela perseguição do grupo religioso dos batistas, a quem se unira. Antes dos 30 anos, tornou-se um dos principais pregadores batistas. Então, chegou sua vez de ser perseguido. Foi preso por pregar sem licença. Antes de comparecer diante da justiça, implorei a Deus que fosse feita a sua vontade, pois nutria a esperança de que minha prisão seria um despertar para os santos do país. Somente nisso entreguei a questão a Deus e verdadeiramente, ao retornar, encontrei meu Deus docemente na prisão. Suas dificuldades eram genuínas, devido à condição miserável das prisões naqueles dias. A esse confinamento foi acrescentada a tristeza pessoal de se separar de sua jovem segunda esposa e 4 filhos pequenos, principalmente de sua filhinha cega. Enquanto estava na prisão, foi consolado pelos 2 livros que havia trazido consigo, a Bíblia e o Livro dos Mártires, de John Foxe. Embora tenha escrito alguns de seus primeiros livros durante esse longo encarceramento, foi somente em sua segunda prisão, mais curta, 3 anos após a primeira, que compôs sua obra imortal, O Peregrino, publicada 3 anos depois, em um tratado anterior. Havia pensado brevemente na semelhança entre a vida humana e uma peregrinação, e então elaborou o tema com detalhes fascinantes, usando o cenário rural da Inglaterra como pano de fundo, a esplêndida cidade de Londres como a feira das vaidades e os santos e vilões de seu conhecimento pessoal como os personagens finamente desenhados de sua alegoria. A história em O Peregrino é o verdadeiro ensaio das experiências espirituais do próprio Bunyan. Ele mesmo fora o homem vestido de trapos, virado de costas para a própria casa, com um livro em mãos e um grande fardo nas costas. Quando percebeu que Cristo era sua justiça e que isso não dependia do bom estado de seu coração
ou como deveríamos dizer, de seus sentimentos, as correntes caíram de suas pernas. Seus haviam sido o castelo da dádiva e o pântano do desespero. Como a ele pertencia grande parte do vale da humilhação e da sombra da morte. Mas, acima de tudo, esse é um livro de vitória. Certa vez, quando saía pelas portas do tribunal onde havia sido derrotado, escreveu: Quando saí pelas portas, regozijei-me em dizer-lhes que carregava comigo a paz de Deus. Tinha sempre em vista a cidade celestial, com todos os seus sinos tocando, lutara constantemente contra Apolion e fora muitas vezes ferido, envergonhado e derrubado, mas ao final tornou-se mais que vencedor naquele que nos amou. Seu livro foi, a princípio, percebido com muitas críticas de seus amigos puritanos, que o viam apenas como um acréscimo à literatura mundana de seus dias. Contudo, não havia muito o que os puritanos pudessem ler. Por isso não demorou muito até que fosse devotamente colocado ao lado de suas Bíblias e folheado com alegria e bom proveito. Foi talvez 2 séculos mais tarde que os críticos literários começaram a perceber que tal história, tão cheia da realidade e dos interesses humanos, tão maravilhosamente baseada na tradução da Bíblia feita pelo rei King James para o inglês, trata-se de uma das glórias da literatura inglesa. Nos seus últimos anos, Bunyan escreveu várias outras alegorias, dentre elas a Guerra Santa, da qual se diz: se a obra O Peregrino nunca tivesse sido escrita, essa seria considerada a melhor alegoria da língua inglesa. Nos últimos anos de sua vida, Bunyan permaneceu em Bedford como pastor e respeitado pregador local. Também foi o orador favorito nos púlpitos não conformistas de Londres. Tornou-se um líder e professor tão popular que costumava ser chamado de Bispo Bunyan. Em sua prestativa e altruísta vida pessoal, foi apostólico. Sua última doença foi devido à exposição que sofrera em uma jornada em que tentava reconciliar um pai com seu filho. Seu fim chegou no dia 3 de agosto de 1688. Foi enterrado em Burnhill Fields, um pátio de igreja em Londres. Não há dúvida de que a obra O Peregrino tem sido mais útil do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Foi oportuna à sua época, pois mártires ainda eram queimados na feira da vaidade enquanto Bunyan a escrevia. É duradoura, pois, embora fale pouco sobre viver a vida cristã na família e na comunidade, interpreta essa vivência na medida em que é uma expressão da alma solitária, em uma singela linguagem. Bunyan, de fato, mostrou como construir um trono principesco, na verdade humilde. Tem sido para muitos seu próprio bom coração e um guia desafiador para os peregrinos. Capítulo 20. Um relato da vida de John Wesley. John Wesley nasceu em 17 de junho de 1703 na casa da reitoria de Epworth, Inglaterra, sendo o 15º dos 19 filhos de Charles e Susanna Wesley. O pai de Wesley era um pregador e sua mãe era uma mulher notável em sabedoria e inteligência, profundamente piedosa, colocou os pequenos em estreito contato com as histórias da Bíblia, contando-as ao redor da lareira, no quarto das crianças. Também costumava vesti-las da melhor maneira possível nos dias em que tinham o privilégio de aprender o alfabeto como uma introdução à leitura das Escrituras Sagradas. Em sua juventude, Wesley era um rapaz alegre e viril, gostava de jogos e principalmente de dança. Fora líder em Oxford e durante a última parte de seu curso foi um dos fundadores do Clube Santo, uma organização de estudantes sérios. Sua natureza religiosa se aprofundou por meio do estudo e da experiência, mas foi somente anos mais tarde, quando deixou a universidade e recebeu a influência dos escritos de Lutero, que se sentiu haver
adentrado a plena riqueza do Evangelho. Ele e seu irmão Charles foram enviados para a Geórgia pela Sociedade para a Propagação do Evangelho, onde ambos desenvolveram suas habilidades como pregadores. Durante a travessia, estiveram na companhia de vários irmãos da Morávia, membros da associação recentemente renovada pelos trabalhos do conde Zinzendorf. John Wesley observou em seu diário que, em uma grande tempestade, quando os ingleses a bordo perderam todos os seus bens pessoais, esses alemães o impressionaram por sua compostura e total resignação a Deus. Destaca também sua humildade quando tratados de forma vergonhosa. Ao retornar à Inglaterra, adentrou aquelas experiências mais profundas e desenvolveu maravilhosos poderes como pregador popular, o que o tornou um célebre líder. Nessa época, estava associado também a George Whitefield, cuja tradição de impressionante eloquência nunca morreu. O que John Wesley realizou beira o inacreditável. Ao completar 85 anos, agradeceu a Deus por ainda estar quase tão vigoroso quanto sempre fora. Atribuiu isso, com a graça de Deus, ao fato de que sempre dormira profundamente, levantando-se às 4 horas da manhã durante 60 anos e por 50 pregando todos os dias às 5 da manhã. Quase nunca em toda a sua vida sentira alguma dor, inquietação ou ansiedade. Pregava 2 vezes ao dia, muitas vezes 3 ou 4. Estima-se que tenha viajado todos os anos 4.500 milhas inglesas, grande parte delas a cavalo. O êxito da pregação metodista teve de ser alcançado ao longo de muitos anos e em meio às mais amargas perseguições. Em quase todas as partes da Inglaterra, os pregadores eram a princípio recebidos pela multidão, com rajadas de pedras, na tentativa de feri-los e matá-los. Poucas vezes somente houve alguma interferência por parte do poder civil. Os dois, Wesley, enfrentaram todos esses perigos com incrível coragem e calma igualmente surpreendente. O mais irritante era a quantidade de calúnias e abusos desferidos pelos escritores da época. Hoje, tais livros estão todos esquecidos. Wesley, na juventude, era um alto clérigo, sempre profundamente dedicado à comunhão constante. Quando viu ser necessário ordenar mais pregadores, a separação de seus seguidores do corpo da igreja tornou-se inevitável. O nome metodista logo foi atribuído a eles, devido ao poder de organização característico de seu líder e dos engenhosos métodos que aplicava. A congregação de Wesley, que após sua morte tornou-se a grande igreja metodista, caracterizou-se por uma perfeição quase militar na organização. A administração de toda sua crescente denominação pertencia ao próprio Wesley. A conferência anual, estabelecida em 1744, adquiriu um poder de governo somente após a morte de Wesley. Charles Wesley prestou à sociedade um serviço incalculável com seus hinos. Eles introduziram uma nova era na hinologia da igreja inglesa. John Wesley dividiu seus dias entre o ofício da liderança da igreja, os estudos, pois era um leitor insaciável, e viagens e pregações. Wesley era incansável em seus esforços para disseminar conhecimento útil em toda a sua denominação. Delineou a cultura intelectual de seus pregadores itinerantes, exortadores locais e escolas de instrução para os futuros professores da igreja. Preparou livros para uso popular acerca da história universal, da história da igreja e da história natural. Nisso, Wesley era um apóstolo da união moderna entre a cultura intelectual e a vida cristã. Publicou também os melhores e mais amadurecidos de seus sermões, bem como várias obras teológicas. Estes, tanto pela profundidade e argúcia nas ideias, como pela pureza e precisão de estilo, despertam nossa admiração. John Wesley tinha uma estatura comum, mas ainda assim era dotado de uma nobre presença.
Tinha traços muito formosos, mesmo na velhice, ampla fronte, nariz aquilino, olhos claros e uma pele fresca. Dispunha de boas maneiras e, quando na companhia de pessoas cristãs, gostava de descontrair-se. O persistente e laborioso amor pelas almas dos homens, a firmeza e a tranquilidade de espírito eram os traços mais proeminentes de seu caráter. Mesmo diante de controvérsias doutrinárias, demonstrava grande calma. Era gentil e muito generoso. Sua diligência já foi aqui citada. Nos últimos 52 anos de sua vida, estima-se que tenha pregado mais de 40.000 sermões. Wesley levou pecadores ao arrependimento em 3 reinos e em mais de 2 hemisférios. Foi o bispo de uma diocese como jamais se viu nem na Igreja Oriental nem na Ocidental. O que há no âmbito do esforço cristão, missões estrangeiras, missões domésticas, folhetos e literatura cristã, pregação em campo, pregação itinerante, leituras da Bíblia ou qualquer outra coisa que não tenha sido feito por John Wesley, que não tenha sido concebido por sua poderosa mente através do auxílio de seu divino líder? A ele foi concedido despertar a Igreja inglesa, quando esta havia perdido de vista o Cristo Redentor, conduzindo-a a uma vida cristã renovada, pregando a justificação e a renovação da alma por meio da fé em Cristo. Wesley retirou milhares de pessoas das classes mais humildes do povo inglês de sua ignorância e maus hábitos e os tornou cristãos fervorosos e fiéis. Seu incansável esforço não se fez sentir apenas na Inglaterra, mas na América e na Europa continental. Não só se devem ao metodismo, quase todo o zelo existente na Inglaterra em favor da verdade e da vida cristãs, como também devemos atribuir a Wesley a atividade agitada em outras partes da Europa protestante, mesmo que indiretamente. Morreu em 1791, após uma longa vida de trabalho incansável e serviço altruísta. Seu espírito fervoroso e sua irmandade ainda sobrevivem na comunidade que valoriza seu nome.